Olá, eu sou Carlos Leandro, você está em mais um vídeo do canal UTI da Matemática. Hoje nós vamos continuar as aulas a respeito de triângulos, verificando as classificações destes triângulos, beleza? Vamos lá! Não vai ser uma coisa difícil, é uma coisa fácil. Os triângulos, eles são classificados de duas formas. Ou você classifica os triângulos pelos lados, ou você vai classificar ele pelos ângulos. Mas como assim pelos lados? Você vai observar o tamanho, a medida desses lados e, de acordo com essa medida, você pode classificar, você pode separar esses triângulos em grupos. E da mesma forma os ângulos. De acordo com a medida desses ângulos, você vai poder classificar, vai poder separar esses triângulos em grupos, beleza? Vamos começar verificando a classificação dos triângulos a respeito dos lados, ok? A gente vai começar a classificação agora a respeito dos lados, a classificação dos triângulos considerando os lados, mas antes disso vamos lembrar de uma coisa, ó. Os lados de um triângulo, um lado sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não existe triângulo em que um lado seja igual ou maior à soma dos outros dois, beleza? Então, se eu tenho um triângulo de lados A, B e C, um lado A tem que ser menor do que a soma do B e o C, o lado B tem que ser menor do que a soma do C e do A, e o lado C tem que ser menor do que a soma do lado B com o lado A. Então, de acordo com os lados do triângulo, ele pode ser, olhando para os lados, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ou ele pode ser escaleno. Olha só, de acordo com os lados, os triângulos podem ser classificados em três tipos, somente três tipos. Ou ele é equilátero, ou isósceles, ou escaleno. Não existe outro tipo, gente. Só existem esses três, equilátero, isósceles ou escaleno. Vamos ver, quando é que ele é equilátero? O triângulo vai ser equilátero quando os três lados deles forem iguais. Então, se eu tenho um triângulo de três lados quaisquer, se esses três lados tiverem medidas iguais, ele é um triângulo equilátero. Se esse triângulo tiver somente dois lados com medidas iguais, esse triângulo é isósceles, ok? E se ele não tiver nenhum lado, se todos os lados for tamanho diferente, um for 3, outro for 4, outro for 5, se é tudo diferente, os lados, as medidas são diferentes, então este triângulo, ele está no grupo dos triângulos escalenos. Vamos verificar algumas peculiaridades de cada tipo de triângulo, do equilátero, do isósceles e do escaleno. Sobre o triângulo equilátero, o grupo dos triângulos equiláteros, você não precisa se preocupar com muita coisa não. É bem simples, ó. Primeira coisa, os lados têm a mesma medida. Então, não importa em qual figura seja, não importa qual tamanho seja. Se você estiver olhando para uma figura geométrica de um triângulo e ele tiver com os três lados com a mesma medida, tenha certeza, você está olhando para um triângulo equilátero. Mas, além dessas medidas serem iguais, ainda tem uma coisa para você. Os ângulos internos têm valores iguais e todos medem 60 graus. Grave aí, anote aí. Triângulo equilátero são os triângulos em que os lados têm a mesma medida e, por isso, eles têm ângulos internos iguais nos valores de 60 graus. Não existe triângulo equilátero diferente disso, ok? Vamos para o próximo agora, que é o triângulo isósceles. Olha só, o isósceles também não tem muita coisa para você se preocupar com ele não. O equilátero não tem os três lados com medidas iguais. O triângulo isósceles vai ser um triângulo em que somente dois lados têm medidas iguais. Dois lados, eu coloquei aqui dois lados iguais, mas são dois lados com medidas iguais, certo?
por ter dois lados com medidas iguais, o que que a gente vai ter? Dois ângulos iguais. Dois ângulos internos terão mesma medida. Mas que medida será essa? Aí vai depender da construção do triângulo. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você agora no quadro de um triângulo isósceles, de dois triângulos isósceles, que você vai ver que esses dois lados, esses dois ângulos iguais que são formados na base, a gente vai ver já já que base é essa. Esses dois ângulos, ele depende muito da construção desse triângulo, mas eles têm medidas iguais. Não importa qual seja o valor, mas terão dois ângulos iguais. Olha só esse triângulo que a gente vai formar aqui agora. Olha só esses dois triângulos que eu acabei de montar aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulo, certo? Que eu não sei quais são essas medidas aqui, ó. Mas eu vejo que esses dois lados são iguais. E tem esse outro ângulo aqui, esse outro triângulo aqui, que eu tenho dois lados iguais, medido 3 também. Beleza? Se aqui mede 120 graus, e a gente acabou de dizer que num triângulo isósceles, os lados opostos aqui, ó, são iguais. Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, esse é oposto a esse, né? E esse é oposto a esse. Como eles são iguais, esse valor é igual a esse. Se a medida aqui, para esse exemplo, a medida da soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180, então eu tenho que, se eu chamar de x esses ângulos aqui, que eu não sei quais são, se eu chamar de x, 180 menos os 120 que eu já tenho aqui, vai ser igual a x mais x, que é o que sobra, né? Então, 60, que vai ser a sobra, 180 menos 120, é igual a 2x e o ângulo vai ser 30 graus. Então, cada ângulo desse mede 30 graus. Eu tenho três ângulos. No triângulo isósceles, dois serão iguais, ó. Esses dois da base. Isso daqui seria a base, ok? Para esse outro aqui, esse daqui é uma representação de um triângulo retângulo. Aqui vale 90 graus. Usando a mesma regra para cá, eu tenho 180 menos os 90 graus que tem aqui, vai ser igual a 2x se eu chamar cada um desses ângulos aqui, que são iguais, né, de x. X mais x, 2x, é o que sobra. 180 menos 90 vai dar 90. Vai dar 90, 90 é igual a 2x, e fazendo a continha a gente encontra que x é igual a 45 graus. Ok? Vamos para o escaleno agora. Já o escaleno é totalmente diferente dos outros dois, que a gente já falou. Nenhum dos lados vai ter medidas iguais, nenhum. Eu terei um triângulo, toda vez que eu olhar para uma figura geométrica de um triângulo, que nenhum dos lados tiver medidas iguais, eu estou olhando para um triângulo escaleno. Então, o que é que eu preciso saber a respeito do triângulo escaleno? Além de ele não ter nenhum lado com medida igual, ele também não tem nenhum dos seus ângulos internos com medidas iguais. Resumindo, gente, é o seguinte. Se você olha para uma figura geométrica em que deram para você somente os lados, se ele tiver todos os três lados iguais, ele é equilátero. Se tiver dois, ele é isósceles. Se ele não tiver nenhum, ele é escaleno. Se for equilátero, ele tem todos os ângulos internos iguais e valem 60 graus. Se for isósceles, ele tem dois ângulos iguais, que vai depender do terceiro ângulo, né? E se for escaleno, pode esquecer, nenhum desses ângulos vai ser igual, beleza? Bem, gente, para finalizar a aula de hoje, eu quero pedir a vocês, ó, inscrevam-se no canal. Inscreva-se no canal porque toda semana nós teremos vídeos, certo? Estou programando para toda semana a gente ter pelo menos 3 vídeos preparando você para a sua prova do Enem. E também vou começar a colocar vídeos sobre matemática de diversos assuntos e diversas outras séries, ok? Inscreva-se no canal, bons estudos para você. Não deixe de estar, esteja aí acompanhando o canal UTI da Matemática e toda semana 3 vídeos diferentes para vocês, para que vocês fiquem bem preparados para essa prova do Enem, ok? Muito obrigado, grande abraço e bons estudos!